sobre a questão da indisciplina, tá bom? Eu coloquei lá um artigo, uma entrevista do professor Joey Garcia e os slides. Então, vamos começar. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Deixa eu ver se eu consigo entrar lá. Ou que demora para abrir esse slide. Que saco. Ó, não quer abrir? Só um pouquinho. Vamos lá. Eu coloquei também alguns vídeos, tá? Aí eu coloquei alguns vídeos e vamos lá. Então, a questão da indisciplina. Acho que deu ali. Então, as recomendações, né? Nós temos que pensar assim. Cada vez mais os professores, a escola em si, têm reclamado, têm trazido essa questão da indisciplina. Então, nós temos que pensar sempre. Nós temos sempre que pensar em propostas, né, que nós possamos, enquanto psicólogos, ajudar, né, ajudar essa escola, ajudar essas pessoas, né, ajudar os pais, as famílias. Então, em classe, a disciplina deve ser severa, né? São pontos. Os alunos devem manter silêncio absoluto, não poderá estar em pé mais de um aluno, a distribuição do material deverá ser rápida e sem desordem, né? Sempre que se retirar da sala, a turma deixará na mais perfeita ordem. Então, são combinados aqui que eu coloquei, que alguns professores fazem aqui com as turmas. Temos que refletir, ver se realmente isso é fato ou não. Se isso está de acordo, né? O ideal é que sempre no primeiro dia de aula, o professor discuta os combinados. O trecho aqui bastante curioso de 1922, que mostra ideias disciplinares da instituição escolar nessa época. O recreio, a disciplina ainda necessária para que eles se tornem agradáveis. Os alunos devem participar de conversas, diversões, que não produzam grande
alarido, né? Alarido é barulho, é que é uma linguagem lá daquela época. Então, isso aqui foi tirado de 1996, mas eram escritos de 1922. Por que eu trago essa discussão? Ao findar os trabalhos do dia, cada classe seguirá em fila e em pleno silêncio até a escada de saída. Tem escolas que ainda trazem esse tipo de regras e que, às vezes, não tem efeito nenhum, tá? O clima escolar, a convivência, a questão do respeito nas instituições educativas. Então, a maioria aqui das instituições, ela traz o quê? Uma concepção tradicional, e não se resolve os conflitos. Não existe um trabalho de mediação, de diálogo, vai se varrendo tudo para debaixo dos tapetes. Aqui nós temos a Lei 13.663, que entrou em vigor dia 15 de maio de 2018, tá? Lá da Lei de Diretrizes e Bases, é um trecho dessa lei que determina que todos os estabelecimentos de ensino terão como incumbência promover medidas de conscientização, prevenção e de combate a todos os tipos de violência. Porque muitas indisciplinas levam à violência, como vocês mesmos já trouxeram a questão do bullying e tantas outras questões aí. Aqui eu repeti o slide, eu não sei por quê. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, ela foi mudando. Ela foi assinada em 1996, mas ela foi tendo mudanças. Aqui nós temos o quê? A indisciplina rompe com o contrato pedagógico, da incivilidade. Então, aqui, o que é essa incivilidade? Essa incivilidade é o quê? As pessoas não cumprem os combinados e nós temos aí, então, a questão do contrato social. Então, o que é essa incivilidade? Não é uma manifestação de violência, mas de pequenas agressões no cotidiano. Então, não é uma violência instalada, uma agressividade, uma indisciplina fora do comum, mas existem questões aqui que foram combinadas, que foram tratadas e não estão sendo cumpridas. Tá? Então, aqui, microviolências, frequência e intensidade. Então, isso também é um trabalho interessante e a área da psicologia ela pode ter na escola um termômetro, ela pode fazer uma pesquisa, ela pode ter um painel, lá escrito. Ela não vai colocar o nome do aluno, do estudante, mas que tipos de violência, que tipos de incivilidade está ocorrendo nesta escola. Então, nós temos aqui a incivilidade, ela se refere aqui a condutas que se contrapõem a quê? A regras de boa convivência. Tá? A regras de boa convivência. Microviolências, frequência, intensidade. Tá? Conversas, cochichar, impolidez. O que é impolidez? A falta de gentileza. De pedir, faz favor, dá licença.
Muito obrigada. Aí eu tenho aqui a frequência e a intensidade. Interromper frequentemente a aula, andar pela classe, provocações, objetos impróprios. Então, você pode fazer lá um cartaz, né, um painel, do que acontece, né, do que acontece e qual é a frequência desses acontecimentos. Razões para a incivilidade. Claro, né, eu também não tenho que crucificar esse estudante, que ele é indisciplinado, ou essa classe que é indisciplinada, tá? Essa classe que é indisciplinada, mas eu tenho que pensar, né, razões para a incivilidade. O tédio, o aborrecimento, o desinteresse. Então, é necessário também fazer uma investigação juntamente a esses pais, a esses professores, à escola como um todo, para verificar o que está realmente acontecendo. Dificuldade em empatia, falta de respeito. Às vezes, o estudante está desinteressado pelo assunto, ele tem desinteresse pelo assunto, ele tem dificuldade em acompanhar o conteúdo, falta de sentido, de motivação, necessidade de diversão, polidez, cortesia, a questão cultural, diferenças culturais, quer chamar atenção ou tem alguma deficiência ou algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem. Condutas do professor para prevenção. Primeira coisa, qualidade na relação. Então, se esse professor ele não tem, se esse professor ele não tem uma boa qualidade, tá? Ele não tem uma boa qualidade com esse estudante, a questão da linguagem, da disponibilidade, do humor, de valorizar, de esforços e êxitos, decisões compartilhadas. Ele precisa ter uma abertura, uma conversa franca com essa sala. Qualidade da aula também. Um planejamento, alunos ativos, contextualizar esses assuntos, dar feedbacks construtivos, trazer a participação desses estudantes, trabalhando, diversificada, circular, monitoria. A relação do aluno, né, atenção aos conflitos, a resolução dos conflitos, comparar o aluno com ele mesmo, dar esse feedback, ter essa conversa franca, pedir feedback também. Pode, daí aqui o psicólogo pode ajudar com técnicas, com rodas de conversa, pode participar, ser o mediador dessa conversa. Quando é preciso chamar atenção, utilizar gestos não verbais, ser simples, direto, com tom de voz natural, não tem que gritar, né? Como nós já conversamos aqui várias vezes, o grito não resolve. Cuidar da postura, da comunicação não verbal, utilizar uma linguagem descritiva, sem juízo de valor, evitar, frases ambíguas, acusações, polêmicas, mensagens desconfiantes, jogar com a verdade.
e vice-versa. Os estudantes também têm que jogar com a verdade com esse professor, olho no olho. Tratar aqui o que é de coletivo e o que é particular, não ficar chamando a atenção de aluno na frente de todo mundo. Não entrar em disputa de poder, a ajuda do grupo, não abordar as consequências, não seja inflexível, não usar sanções coletivas. Quer dizer, eu cansei já de escutar em escola. Todo mundo vai perder o recreio. Todo mundo. Não, calma aí, né? Aí a coisa não vai dar certa. Criar projetos para trabalhar a boa convivência, a prática, da escola como um todo, das turmas que precisam de ajuda, a postura dos professores, a questão dos conflitos, do clima. Aqui, ó, a obediência, o respeito, a ordem, a desobediência, a falta de respeito, a desordem. Então, analisar realmente esses pontos. Aqui a noção de disciplina, a punição, o sofrimento, a privação, o controle, o limite. E a palavra disciplina, ela pode ter aqui diferentes significados. Diferentes significados aqui, a questão poderá abordar aqui, considerada o quê? Um sinal positiva. Eu já dei aula para turmas, meu Deus, que eram super agitadas, mas eram turmas extremamente criativas. Então, às vezes, você tem uma turma parada, estática, ela não te dá trabalho, mas ela também não cria, não pensa, não movimenta. Então, a indisciplina, ela envolve o quê? Atitudes, comportamentos inadequados, impróprios, em relação ao momento, ao contexto, a uma expectativa. Aqui o Calvin, reclamando, reclamando aí que ele, cada um pensa de um jeito, ele pensa diferente. Tá? Então, a indisciplina seria o quê? O modo de agir. Às vezes, nem o estudante ele tem consciência de que ele está sendo indisciplinado. Tá? Que ele está sendo indisciplinado. Ele está apenas, ele pensa diferente, ou ele tem atitudes diferentes, ou ele nem tem ideia de que ele está prejudicando a indisciplina. A noção de indisciplina, chatice. Oh, coisa chata. É muito chato tudo isso. Então, exatamente o que eu falei. Ele pensa diferente. Daí é o chato. Indisciplina, família, escola e sociedade. Então, não adianta a escola fazer trabalhos isolados. Aqui os trabalhos, eles devem ser trabalhos grupais, trabalhos grupais. Pensar na sociedade como um todo, mobilizações, trabalhos de conscientização para melhorar aí a indisciplina, a violência e tudo mais. Quando a indisciplina vem de casa, há muitos e muitos anos, o importante, o acompanhamento, o desenvolvimento educacional,
A pais, por pagar a escola, acham que ela é responsável pela educação dos filhos, eu estou pagando. Isso, às vezes, nós escutamos dentro da própria universidade. O estudante, eu estou pagando, né? Estou pagando, mas você tem que estudar também. A família, o berço, o processo de ensino, de aprendizagem, o comportamento, a educação, a família. A família e a escola, o humano desenvolvimento, buscando pontos fundamentais, que se efetive em ser de maneira saudável. A cada uma, família, escola, haver aqui algumas áreas, confluências, superposições, alunos, ver a questão aqui dos currículos, dos pais, dos filhos. E aqui eu trouxe uma música do Gabriel Pensador. Quem quiser pode baixar, depois escutar, porque, se eu não me engano, ela foi escrita há bastante tempo. Deixa eu ver aqui. Não sei se alguém conhece essa do Gabriel Pensador, Estudo Errado. Deixa eu ver o ano que foi escrita. Espera aí. Ai, droga, não consigo entrar aqui. Só um pouquinho. Ele não vai deixar. Eu sei que já faz há muitos anos, eu já vou olhar lá. Oi? Ô, professora, você acha que um professor deve dar satisfação para um aluno quando ele não... Estou falando de criança, não em situação de faculdade, estou falando em situação de crianças de quarto, quinto, sexto ano. Quando ele pede para os alunos, por exemplo, se preparem, estudem e saem para um trabalho e de repente ele cancela do nada, você acha que ele deveria dar uma satisfação? Claro, sempre. Até para criança pequena a gente dá. Então. Não, era só isso que eu precisava saber, porque eu fiquei chocada, sabe? Com umas coisas que acontecem na escola da minha filha. Sim, E às sempre, você vezes sempre eu, dá. eu fico braba e eu me seguro, sabe? Porque eu falei, não, tem que entender o contexto desse professor, porque não é possível. É, Não, é que eu, sempre. eu fiquei assim, chocada, porque eles tinham que ensaiar uma coreografia e uma música de inglês, decorar, né? E Aham. aí a professora ia na quadra e falava que tava ridículo, que era ridícula a maneira como eles cantavam. E aí a minha filha ficou, Primeiro acho que que, primeiro que esse termo você não pode falar para um aluno. Se eu falar exatos. aqui numa sala de faculdade, eu estou morta. Pois é, mas a questão é, o diretor estava presente, sabe? E concordou com a professora. E daí minha filha ensaiou aquela bendita daquela música que eu não suportava, mas ouvia a música. Aí chega lá, a professora nem só falou assim, não, daí tinha coerção, que daí chegava todo dia, ó, vocês estão cantando mal, vão ficar sem recreio. A partir do meio não tem recreio, porque vocês cantam muito mal. Ficou assim uns 3 dias. Daí depois ela. Daí simplesmente chegou no dia lá, ela falou que não ia, ninguém ia cantar mais. Pronto e final. Daí, Meu aí Deus. eu falei, como assim, né? Daí a gente não pode alimentar a raiva do aluno, né, pelo professor. Mas eu falei, ai, filha, deve ter algum motivo que ela não pode se expressar, que ela não pode explicar, né? A gente tenta aliviar a barra do professor, mas eu por dentro fiquei fervendo, né? Porque até hoje, por exemplo, até a decoração da sala,
é os estudantes que fazem. Então, se não é aquele padrão, por exemplo, exposições para pais, não é ter que mostrar aquilo que o estudante faz, Era para ser sabe? uma Então, é apresentação, complicado. sabe? E ainda mais na língua inglesa, né? Que, tipo assim, não é uma coisa que eles dominam ainda, bem, né? Eu só não gostei da maneira, Imagina, assim, tipo, deles falarem que era ridículo, né? Eles podiam falar, ó, vocês podem melhorar um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais para ficar ainda mais bonito e tal. Não gostei da língua. E o fato, assim, da coerção de ficar sem o recreios, entendeu? Porque eles cantavam muito mal, segundo ela. E o terceiro fato lá, que daí depois simplesmente eles quase morreram de ensaiar, e depois no dia ela só mandou recado para a professora que não ia ter mais, pronto, acabou. é. Olha, é complicado. Imagina se eu falar que vocês apresentarem um trabalho e eu falar ridículo. Qualquer. Olha, só porque eu mandei uma turma estudar aí que não lia o material e tudo acharam ruim? Então, não pode, você nunca vai, o professor, ele deve dar feedback, né? Igual segunda-feira eu dei aula para uma turma de manhã, que eles nunca tinham tido aula comigo, era numa outra instituição. Daí eu fechei o bimestre, conversei com eles e tal. Eles falaram, professora, a senhora é a única professora que fala para nós onde é que a gente erra. E a senhora não ofende. Aonde, aliás, onde erra, não, né? Aonde tem que melhorar. Nem isso você pode falar. Você não pode falar. Tem que falar, olha, você tem que melhorar nisso, nisso, você pode pesquisar mais nisso. Não, não existe ridículo. Existem maneiras diferentes. Então, é o que eu falo. A escola, existem escolas e escolas. Existem professores e professores. Vocês sabem, vocês têm, tá? Uhum. Pessoal, só um minuto aqui, que é uma emergência. Só um minuto, tá, gente? É um negócio grave aqui. Deu, obrigada, tá? Desculpa que era um negócio de uma reunião lá com o pai. Mas assim, entende? Você tem que cuidar, não existe ridículo. Não existe. Nós temos, vocês sabem, vocês estão na faculdade, quantos professores já passaram por vocês? Quantos professores? Olha, outro dia eu tive que escutar de um aluno que eu sou preconceituosa, não sei o que que eu falei para ele. Eu fiquei até pensando. Eu acho que esse ser tá meio desconexo, porque dos professores a senhora é o que entende melhor os alunos. Não, olha, sério, tive um desafeto aí, foi feio o negócio. Foi feio. Eu chorei um dia inteiro.
né? Olha, eu tenho maior cuidado, maior zelo, né? Para eu falar, para eu dar um retorno para um aluno. Porque eu sei que ele está em construção, o que é simples para mim, dele vir aqui fazer um slide, apresentar um trabalho, para ele é difícil. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos grupos, de várias faixas etárias. Eu tenho muitas amiguinhas adolescentes, tem coisa que eu não falo para elas. Por quê? Porque eu sou uma mulher, eu tenho 55 anos. Ela não, ela é uma menininha, ela ainda tem sonhos para viver. Que eu já vivi, que para mim não deu certo, mas pode ser que para ela dê certo. Tá? Então é bem complicado. Tá? É bem complicado, a gente não pode tá, tá se esmerindo das coisas. E assim, ó, eu não acredito, gente, o que eu vejo em pleno século XXI. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sei que às vezes eu ofendo, que às vezes eu magoo as pessoas. Outro dia, uma irmã me ligou meia-noite e disse: Eu acho que eu te ofendi. Não, eu falei: Tu não ofendeste, tu pensa um pouco diferente de mim. Mas você não me ofendeu. Então, assim, ó, outro dia eu vi uma cena lá na escola que eu trabalho. Eu saí da sala dos professores. Uma professora rindo de uma mãe que tem um filho com problema, se coloque no lugar dessa mãe. Então, eu já escutei professor falando palavrão. Realmente, sabe, Andressa? Aí, por isso que eu falo que o papel do psicólogo é importante, em relação à postura, porque principalmente nós que trabalhamos né? Com estudantes, com estudantes severos, né? Com estudantes com deficiência moderada e severa, a escola ela tem que ter a mesma postura. Daí você vê uma atendente levando o estudante para o banheiro, gritando com ele. Gente, se ele é deficiente severo, ele não sabe abrir a torneira. Você tem que ensinar. Então, é bem complicado aí, né? Tem muita coisa. Bom, vamos lá. Tem muitos professores bons, tem muitas escolas que têm o manual de conduta, que eles fazem funcionar, mas tem situações aí bem difíceis. Bom, essa música, eu fui olhar lá, acho que é 1995 que ela foi escrita. Gabriel o Pensador, eu estou aqui para quê? Será que é para aprender? Ou será que é para sentar, me acomodar e obedecer? Estou tentando passar de ano para o meu pai não me bater. Sem recreio, de saco cheio, porque eu não fiz o dever. A professora já está de marcação, porque sempre me pega, disfarçando, espiando, colando as provas dos colegas. E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. E quando chega o boletim, lá em casa, eu me escondo. Eu quero jogar botão, videogame, bola de gude, mas meus pais só querem que eu vá para a aula e estude. Então, dessa vez, eu vou estudar até decorar.
compadre, para me dar bem e minha mãe deixar ficar acordado até mais tarde. Ou, quem sabe, aumentar minha mesada, para eu comprar mais revistinha do Cascão, né, que era a revistinha da época. Não, de mulher pelada. A diversão é limitada e o meu pai não tem tempo para nada. E a entrada no cinema é censura. A entrada do cinema é censura. É censura. Está lá mais um corpo estendido no chão. Na hora do jornal, eu desligo porque eu nem porque é inflação. Ué, não te ensinaram? Não. A maioria das matérias que eles dão eu acho inútil, em vão, pouco interessantes. Eu fico pu. Estou cansado de estudar, de madrugar. Que sacrilégio, vai para o colégio. Então, eu fui relendo tudo até a prova começar. Voltei logo para cantar, para contar. Depois, quem quiser pode ouvir a música. Manhã, manhã, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei nenhuma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Boa, filhão. Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci. Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi. Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci. Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi. Decoreba, esse é um método de ensino. Eles me tratam como ameba e assim não raciocino. Não aprendo as causas e consequências, só decoro os fatos. Desse jeito, até a história fica chata. Mas os velhos me disseram que o porquê é o segredo. Então, quando eu nunca entendo nada, eu levanto o dedo, porque eu quero usar a mente para ficar inteligente. Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente. E sei que o estudo é uma coisa boa. O problema é que sem motivação a gente enjoa. O sistema bota um monte de abobrinha no programa, mas para aprender a ser um ignorante. Ah, o ignorante, por mim eu nem saía da minha cama. Ah, deixa eu dormir. Eu gosto dos professores, eu preciso de um mestre, mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste. O que é corrupção? Para que serve um deputado? Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso, ou que a minhoca é hermafrodita, ou sobre a tênia solitária. Não me faça decorar as capitanias hereditárias. Vamos fugir dessa jaula? Hoje eu estou feliz. Matou o presidente? Não, a aula. Matei a aula porque não dava, eu não aguentava mais. E fui escutar o pensador escondido dos meus pais. Mas se eles fossem da minha idade, eles entenderiam. Esse não é o valor que um aluno merecia. E sujoei o inspetor. Acabou a farra, já para a sala do coordenador. Achei que ia ser suspenso, mas era só para conversar. E me disseram que a escola era meu segundo lar. E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente. Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar para sempre. Então, eu vou passar de ano. Não tenho outra saída, mas o ideal é que a escola me prepare para a vida, discutindo e ensinando os problemas atuais, e não me dando as mesmas aulas que eles deram para os meus pais, com matérias das quais eles não lembram mais nada. E quando eu tiro 10, é sempre a mesma palhaçada. Mãe, tirei 10 na prova. Me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição. Não errei nenhuma questão.
Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Boa, filhão. Encare as crianças com mais seriedade, pois na escola é onde formamos nossa personalidade. Vocês tratam a educação como um negócio, onde a ganância e a exploração e a indiferença são sócios. Quem deveria lucrar só é prejudicado. Assim, vocês vão criar uma geração de revoltados. Está tudo errado e eu já estou de saco cheio. Agora me dá a minha bola e deixa eu ir para o recreio. Então, vocês já conheciam essa música? O que vocês Professora. acharam? Ó, eu conheço a Gabriela Pensadora do Fale. meu tempo. Não, amor. Desculpa, professora. Não conheci, mas acho que a música é uma realidade, né? Por isso a Então, menina tem vontade de é. aprender. E aquela obrigação, Então, tem a ela questão foi dos pais escrita. também, com a nota, o decoreba. Você decora e depois já esquece. Que quando você aprende ali, você fica ali, né? Agora, quando você só decora, passou a prova, você já esqueceu. Então, foi escrita em 1995, né, pessoal? E quanta coisa real que tem. E quanta coisa real. Eu acho que essa música vale a pena vocês escutarem. Porque é bem isso. É bem isso aí. Quanta coisa inútil. Quanta aula chata. Quanta cobrança que não adianta, e adianta gritar, adianta, né, fazer sanções complicadas. Então, estão levando a educação na brincadeira. Então, fica aí a reflexão para vocês. A escola também pode gerar indisciplina, dependendo de como ela se posiciona, tá? A falta de diálogo, de comunidade escolar, de organização, de regras de interação, de regras de convivência, de elementos, de indisciplina, de obstáculos, de falta de regras, de limites, de não deixar as coisas claras, a questão do conjunto, do aprendizado, da atitude descomprometida, a relação da sala de aula, os seus alunos, a desmotivação, a questão prazerosa, o seu saber, o informal, ter um ambiente agradável, bem mais apetitoso, mais estimulante. Então, nós precisamos aqui uma questão de quê? De investigação. Será que é o estudante? Será que é o professor? Será que é o método? Será que é cada um pouquinho, a família? Transformar essa sala de aula em laboratório, instigar esse estudante, tá? A sociedade, a propagação da violência. Quanta coisa nós temos que refletir de maneira geral em relação à internet, os meios de comunicação, os exemplos, mitos em relação à indisciplina. O que é um mito? É algo que não é uma verdade. Então, pode ter muita coisa imaginária, de épocas, narrativas, simbólicas, conflitos intergeracionais, né, de gerações, ideia falsa, valorização, coisa fictícia, irreal, fábula.
Não se pode afirmar aqui a questão do conteúdo, muitas vezes pode ser que aquele conteúdo é desmotivacional, é desinteressante para o estudante. Ouvir, o que a comunidade traz, o aluno, as interações, o professor, as consequências graves. O que isso pode estar trazendo de grave, para a escola, para essa relação entre professor e aluno. Então, nós temos que trabalhar essa interação, essa questão social, atrelar, buscar subsídios, pesquisas para verificar as questões sociais, a questão de parcela, de relação de comportamento de aluno. E aqui algumas dicas. Eu digo que é dicas. É sim ou não. Você é do tipo que aceita bem, as coisas? Você é bom? Você é ótimo ouvinte, de colocar-se no lugar do outro? Você está preparado para compreender? Você permite a oportunidade? Você consegue encarar problemas de disciplina sem raiva? Porque não. Gente, às vezes o professor se altera, o diretor se altera, dá aquela loucura toda. Procurar aqui associar os saberes, os conhecimentos, preparar a maneira cuidadosa da aula, planejar o projeto, a sala de aula, a questão da exposição, da firmeza, da clareza. Analisar com calma, vamos lá resolver o conflito com calma, sem gerar grandes problemáticas aqui. Fazer as perguntas, as revisões, cuidar da apresentação, da importância, cuidar dos espaços escolares, da organização, também proporcionar o ambiente agradável para a comunidade. Mostrar atenção aos problemas, ouvir os estudantes, aguçar aqui a curiosidade, a aula. E aqui eu deixei algumas referências. Tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui, algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Não, prof. Não? Como que vocês pensam sobre isso? Eu acho que é um Sobre a conjunto, questão né, da... professora? É, É, eu acho que é bem isso tudo que a professora falou mesmo, sabe? Eu levo a minha experiência de aluna, quando fui aluna, e agora eu sou mãe, né, de aluno. Então, existem realmente, tem professores que são encantadores, alunos encantadores, mas também, às vezes, tem alunos que, misericórdia, né? É aquilo que você comentou lá, a educação vem de casa, e muitas é, vezes é empurrado para a escola, para a professora. E não é, a educação vem de casa, não da escola. A escola tem que ensinar outras coisas, outros valores. Mas o respeito, isso a gente ensina dentro de casa. E eu vejo exatamente. muito isso, E sabe? Eu fico chocada com algumas coisas, assim. Eu fico chocada com essa a, geração de hoje, professora. Eu vou ali fora no a escola... parquinho, eu escuto palavrões, assim, de crianças de 7, 8 anos. Daí você coloca no grupo dos pais, ó, chame a atenção dos seus filhos, tal. Mas eu me pergunto onde é que eles estão aprendendo a falar o palavrão? Onde que eles estão aprendendo a ser desrespeitoso? Eu fico chocada com as É, coisas que eu vejo assim. bem isso.
Então, aqui, ó, é bem essa questão. É claro que a escola, não é que a escola vai educar, mas ela tem que reforçar essa educação, Sim. trazer esses valores, discutir juntamente com a família, tudo. Uhum. Então, essa relação, de indisciplina. Aqui eu trago o texto do Joy Garcia, de indisciplina, incivilidade, cidadania. Tá? Então, ele traz aqui a questão da indisciplina, da incivilidade, da cidadania, a questão da noção de indisciplina, de discutirmos a noção aqui de incivilidade, recorrendo ao pensamento, né? Bem interessante aqui esse trabalho, do Joy Garcia. E também tem a entrevista do Joy Garcia, depois, se alguém tiver interesse de ler, eu achei bem interessante algumas coisas que ele traz. Ele traz aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar. Então, esse é um. Eu também coloquei um vídeo, uma palestra lá do Joy Garcia, tá? O Joy Garcia, ele, não sei se ele está ainda, mas ele estava na Tuiuti no doutorado, fazendo esse trabalho, tá? Peraí, vamos ver se deu. Será que compartilhou? Não compartilhou, mas está lá. A gente tem no Ava, professor. Não compartilhou. Esse artigo dele é muito bom. Deixa eu ver aqui. Cancela. Essa entrevista dele é muito boa. Peraí. É que está parando. Eu estou com problema na internet, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, professora. Deu aqui que a minha internet está com problema, não sei. Acho que agora compartilhou. Agora sim. Compartilhou. Então, entrevista com o Joy Garcia, ele fala aqui da questão da indisciplina escolar, ele traz a questão do currículo, há uma confusão na escola entre os termos de indisciplina e violência, ele traz essa discussão. Daí há algumas perguntas aqui a mais, sobre a postura do professor. Então, ele traz, basicamente, toda essa discussão aí que eu trouxe, que muitas vezes não é indisciplina. É a maneira como esse professor, é a maneira, como a escola traz essas questões. Tá? Como a escola traz essas questões. Tá ok? Pessoal, alguma pergunta, alguma questão? Tá tudo certo? Tudo certo, prof. Então, tá bom, pessoal. Tá? Eu vou interromper a aula aqui.